O bambu é bonito, né? Mas não é só isso. Ele tem muito mais utilidades do que você imagina. Os asiáticos conhecem bem esse potencial e há séculos cultivam a planta em larga escala, como o agronegócio mesmo. No Brasil, o bambu ainda é pouco explorado, mas isso está começando a mudar. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. O bambu é uma gramínea que surgiu no período Cretáceo, entre 66 e 140 milhões de anos atrás. Existem atualmente mais de 1.300 espécies catalogadas. A China é a maior produtora do mundo, com área cultivada que supera os 3 milhões de hectares. O país movimenta bilhões de dólares por ano com bambu e tem catalogados nada menos que 4.000 diferentes usos para a planta. Como eu disse, o Brasil está começando a dar mais atenção ao bambu. Prova disso é a recém-criada Associação Brasileira do Bambu, que é presidida pelo Elson Montanho. Elson, as perspectivas para a produção de bambu no Brasil são boas, né? Sim, são excelentes. O Brasil tem a agricultura mais moderna do planeta. Nós temos condições climáticas, geográficas, terras de abundância e um empreendedorismo muito sagaz. Hoje, nós temos milhões de hectares de pastos degradados que podem se transformar em agroflorestas, em agricultura do bambu, para sermos protagonistas planetários com o bambu. Elson, e como é feito o cultivo do bambu e qual é a produtividade? O cultivo do bambu deve ser muito bem planejado. Você tem um bambu que você planta hoje e pode, dentro de 3 anos, estar produzindo mudas. Você tem um bambu que você pode estar produzindo brotos em 5 anos. Você tem um bambu que você pode estar produzindo varas tratadas e maduras com 10 anos. Então, dependendo do uso, essa produtividade pode ser quase imediata, como 3 anos, e pode ser plena em 10 anos e seguir por mais 100 anos, com um único plantio. O bambu cresce extremamente rápido, a média seria 20 centímetros por dia na estação chuvosa. Não existe isso no mundo das árvores, das madeiras. Então, o bambu tem extrema produtividade que pode chegar a 20, 30 toneladas de material fibroso por hectare. Isso não existe com floresta plantada com outras espécies. Nós vamos falar agora sobre as potencialidades do bambu. Nós estamos aqui com o produtor Paulo Roberto Faria, produz bambu desde 2014, né, Paulo? Correto, Divino. A gente está vendo aqui muitos objetos na mesa dispostos, né? Todos feitos de bambu. Dá para fazer muita coisa com bambu, né, Paulo? É verdade, Divino. Bastante coisa. Essa potencialidade atinge tanto um grande empresário, como pequeno produtor ou como médio, até mesmo uma renda para pequena família. É possível se trabalhar com bambu. Aqui nós temos diversos itens. Entre eles, nós temos colheres, pequenos artesanatos, que dá para fazer em pequena propriedade familiar. Nós temos objetos mais bem elaborados, como pisos feitos à base de bambu, madeira e broto, e a parte energética do bambu, que é carvão, e também um pequeno modelo de tecido. Dá para fazer móveis, então, com bambu? Toda uma casa, Divino. De cima e embaixo, dá para fazer toda a casa e todos os móveis a partir do bambu. E do bambu tudo se aproveita, Paulo? Do bambu tudo se aproveita. O bambu não forma lixo. Inclusive, uma empresa que vai produzir bambu, ela precisa ter não apenas uma meta, mas 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, se eu vou trabalhar com broto de bambu, eu não vou trabalhar só com broto de bambu. Eu vou ter varas grandes, pequenas, que anualmente vou estar tirando. Então, paralelo ao broto do bambu, eu teria que ter pelo menos 4, 5, 6 alvos e objetivos bem determinados. Por exemplo, se eu for trabalhar com bambu para broto, 1/3 desse broto de bambu vai para a indústria, 2/3 são resíduos. Por que não montar um confinamento, aproveitar esse material para consumo de boi? Por que não fazer disso um substrato para plantas ou fazer um composto fermentado? E Paulo, conta pra gente como que tem sido aí a sua experiência como produtor de bambu, né? Você acredita que em um futuro próximo essa produção vai ser ampliada no Brasil? Com certeza, Divino.
O grande problema nosso é a cadeia produtiva do bambu, que ainda não está totalmente estabelecida no Brasil. O que nós entendemos é que devemos começar pequenos e à medida que formos crescendo, nós vamos aliando e trazendo pessoas para o grupo. Por exemplo, hoje ainda não tenho uma fábrica de broto de bambu, mas à medida que eu tenho uma fábrica de broto de bambu, eu começo a demandar mais produtores ao meu redor. Isso vale para carvão, vale para madeira, vale para artesanato. Então o que nós precisamos é começar pequeno e isso nós já temos feito. Hello, oi, eu sou a Cláudia, a doutora Cláudia, do Brasil, Cláudia Moreno Paro. Eu trabalho na Casa Bambu e eu tô com o coordenador daqui, que é do Centro de Pesquisa e de Pesquisa de Bambu da China, e ele vai dizer alguns dados pra gente sobre bambu shoots, ou broto de bambu. Please, Dr. Ding, you can say something for us. Actually, the bamboo shoots in Brazil should be very professional. The main that how to make cultivation depends on your market needs. And also we select some good species to make cultivation technology. And also how to link the marketing, the customers. And the bamboo shoots protection should be not so big cost, very quickly. Now for fresh eating, look like a palm shoot, very similar. Good quality. That's a very, very good opportunity for Brazil people to make bamboo development over there. Thank you. Meu nome é Serina Lerena, falo da Ebiu Bambu, Visconde Mauá, Rio de Janeiro. Sou arquiteta há 40 anos e me apaixonei pelo bambu e me especializei em arquitetura com bambu. Há 15 anos atrás, eu montei a Ebiu Bambu, que é uma escola e um centro de pesquisa experimental em bambu, onde a gente pega e capacita a mão de obra desde plantio, manejo, artesanato e construção com bambu. Por que bambu? Porque bambu é autossustentável, autorrenovável, ele é térmico, ele é de fácil manuseio, é de fácil treinamento de mão de obra, é ferramenta simples, as construções são generosas, espaçosas, elas são de grandes pés direitos, isso tudo dado a flexibilidade do bambu. Ela é de rápida execução, mas tem que seguir os princípios básicos, que é chapéu de abas largas e botas de cano alto, ou seja, beirais grandes para proteger do sol e da chuva e está sempre meio palafitada fora do chão para que a umidade não suba. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Pesquisadores exploram o potencial alimentício do bambu. E no quadro Casulo de Ideias, André e Manuela experimentam uma planta em conserva. Será que eles gostaram? O Viver Ciência de hoje é sobre o bambu. Comigo aqui no estúdio está o professor Rogério de Araújo Almeida, que é doutor em agronomia e coordenador da rede Bambu Goiás. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, porque antes vamos conhecer melhor o uso do broto de bambu na alimentação humana. Roda o VT. O uso do bambu na alimentação ainda é bem restrito, mesmo porque a oferta de broto também é pequena. Então nós precisamos alimentar a produção de bambu para termos broto de bambu para poder processar. O preparo do broto de bambu é na verdade simples. Há um pouco de trabalho para você coletá-lo, né, e descascar para ter o maior rendimento do broto. Mas, tirando as partes duras do broto, você pode picar, ferventar em água algumas vezes para tirar o sabor amargo dele. Ele estaria pronto para você fazer suas preparações. O bambu, ele tem um sabor muito amargo se você não processá-lo, né? Então ele tem que passar por algumas fervuras para perder aquele sabor amargo, bem mais amargo do que a guariroba, né? Mas depois ele pode assumir ali o sabor das preparações que você fizer. Aquilo que você faz com palmito, com guariroba, você poderia fazer com broto de bambu também. Preparações de tortas, refogados, né, e saladas. É tipicamente uma comida de origem oriental, então a colônia japonesa, tailandeses, né, comida oriental utiliza muito broto de bambu. Na
questão nutricional, os benefícios do broto bambu seriam principalmente que ele é rico em fibra, né? Faltam mais estudos nossos aqui para determinar a composição das diferentes espécies de broto de bambu, mas inicialmente a gente pode alegar que em termos de fibra ele é bastante rico. A importância da fibra na nossa alimentação reside no fato que hoje nós comemos poucas fibras naturais, né? A nossa alimentação de fast food, uma alimentação rápida que não inclui às vezes a quantidade adequada de vegetais, de verduras e de frutas, você acaba tendo uma ingestão menor de fibra e nós temos muitos problemas com obstipação intestinal. Então são problemas seríssimos que podem culminar aí até com câncer, né? E a ingestão de fibra, para isso é muito importante e também para outros, né, problemas como diabetes, você ter o intestino funcionando regularmente, né, você diminui bastante os prejuízos com essas doenças. Bom, na nossa pesquisa inicialmente nós tentamos fazer o básico, né, conservas de broto de bambu, tentando tirar o sabor amargo dele, né, como seria realmente um fluxograma de processamento, né. Tentamos também, como sobram muitas aparas durante o processamento do broto de bambu, desidratar para tentar fazer alguma farinha para adicionar, enriquecer algum alimento com fibras, né? E agora nós estamos tentando, né, organizar um livro de receitas, né, colocando ali o que se pode fazer na alimentação com broto de bambu, visando exatamente aumentar, né, o consumo e o interesse da população pelo broto de bambu. Rogério, essa pesquisa faz parte da Rede Bambu Goiás. Explica pra gente que rede que é essa. Bom, a Rede Bambu Goiás é uma rede de pesquisadores, né, normalmente professores, produtores rurais, empresários e artesãos. Então, toda e qualquer pessoa que tem um interesse na cultura do bambu pode fazer parte dessa rede. O objetivo é estruturar uma cadeia produtiva do bambu no estado de Goiás. A ideia é que a gente tenha toda a cadeia, quer dizer, do plantio até o processamento final, né? E assim, em diversas indústrias. Então, esse seria o objetivo dessa rede. A gente viu no vídeo aí que o broto de bambu, ele é nutritivo, muito nutritivo, né? Rico em fibras. O que mais? Quais são os outros atrativos do broto de bambu? Então, o broto de bambu, além de rico em fibras, ele também é rico em minerais, né? Vários minerais. E é saboroso, né? E tem um potencial enorme, né, de utilização na culinária. Então, nós observamos assim que os orientais já têm por hábito consumir esse broto. Mas aqui no Brasil, a gente entende que o potencial também é enorme. Haja visto já algumas experiências que fizemos, né? Nós temos hoje produtores, por exemplo, no município de Caldas Novas, já temos lá uma propriedade produzindo brotos, né? E eles têm lá 2 receitas e a aceitação tem sido muito positiva, né? As pessoas têm gostado muito desse broto. Então nós percebemos que tem todo um mercado, né, à disposição para consumir esse produto. Vamos falar de preço, Rogério. Quanto custa um pote de broto de bambu? Hoje, a gente tem comercializado a R$ 25,00 um vidro, né, um pote de 600 ml com 320 gramas peso líquido drenado, né? Quer dizer, ali a gente tem 320 gramas de bambu, de broto de bambu em conserva temperado. Então tem cebola, pimenta, vários condimentos que vão oferir agora ao bambu um sabor característico. É interessante dizer que o broto de bambu em si, ele não tem um sabor característico. Eu costumo dizer que ele não tem gosto, né? Mas ele tem uma característica muito importante, que ele assimila o sabor daquilo que se coloca no meio. Então isso é importante porque agora cada um pode preparar da maneira que quiser. Quem gosta de pimenta vai pôr pimenta. Quem gosta de vinagre, quem gosta de cebola, quem gosta de alho, quer dizer, tem uns que gostam de shoyu, né? E cada um vai temperar a seu gosto. Então, assim, a possibilidade de uso é enorme. Para quem não conhece o broto de bambu, Rogério, ele pode ser comparado com a guariroba, com o palmito? Do que ele se aproxima mais aí? A textura é parecida com a guariroba, né? Mas o sabor não. Então, assim, a guariroba tem aquele amargo característico que as pessoas gostam, né? Tem gente que não gosta, mas a maioria gosta, né? É típico da nossa região aqui, do nosso estado. Já o bambu, o broto do bambu, quando a gente colhe ele corta, ele tem um amargo muito forte, mas é um amargo diferente. É mais
parecido assim com um sabor de remédio, de Novalgina, né? Então assim não dá para comer. Mas então a gente processa, a gente ferve esse broto, né? Isso é um ácido que tem, ele vai volatilizar, então perde esse amargo e agora você tem a textura que é agradável, que ele é crocante, tá? E aí você tempera a gosto, né? E ele vai absorver, vai assimilar esse sabor e vai ficar bem gostoso. E dentre as receitas aí, né, que podem levar o broto de bambu, temos inclusive o yakisoba, né? Às vezes o pessoal de casa até já comeu o broto de bambu sem saber, Rogério. Sim, na cozinha oriental é muito comum. Mas interessante que a gente está fazendo um trabalho de divulgação desse produto novo no nosso mercado, que é o broto de bambu em conserva. A aceitação tem sido excelente, né? E a gente vai às feiras e conversa com as pessoas. E por incrível que pareça, assim, muitas pessoas já conhecem e já comeram e já prepararam o broto. Então, ele não é algo tão novo para as pessoas. O problema é que não tem no mercado, mas a partir do momento que estiver isso à disposição no mercado, com certeza o consumo vai ser grande. Volta a popularizar então. A gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. Continue com a gente. O broto de bambu é nutritivo, ok? Mas e gostoso? Nós fizemos um teste de degustação com a criatura mais sincera do planeta, a tal da criança. Roda o casulo. Meu nome é Manuela e eu tenho 6 anos. Meu nome é André e eu tenho 7 anos. Manuela, qual foi a coisa mais diferente que você já comeu? Macarrão de galinha. O que é isso, hein? Que macarrão que é esse? É tipo frango. É tipo frango, mas é muito mais ruim. É pepino. E é gostoso ou ruim? Mais ou menos. Eu trouxe um alimento aqui pra você, ó. O que você acha que é isso? Abacaxi. Não. É cego? Queijo? Não. Eu acho que eu já sei o que é. Mandioca. Mandioca? Não. Não consegue, né? Pode provar. Não gostei. Não gostou? Tem gosto de quê? Não sei. Hã? Eu não sei te dizer. Eu não sei, eu nunca vi um gosto assim. Isso aí chama broto de bambu. Você conhece bambu? Sim. Aquela planta autona? Sim. Se você tivesse que escolher entre o bambu e o sorvete, qual você escolheria? Sorvete. E entre o bambu e o sanduíche? Um sanduíche. E entre o bambu e tomar vacina? Por que será, hein? Que tem coisa que a gente não gosta quando é criança? Porque quando a gente vai crescendo, o nosso gosto muda. Rogério, o André e a Manuela não gostaram do broto de bambu. Mas o broto de bambu pode ser gostoso em outras receitas, né? Fala pra eles. A questão que eu disse antes. Como ele não tem um sabor, ele absorve o sabor daquilo que se coloca. E normalmente essas conservas que eles experimentaram, ela tem um sabor forte de vinagre, que utiliza na conservação. Tem gente que não gosta, né? As crianças não gostam. Mas nós fizemos, por exemplo, um pastelzinho de broto de bambu picadinho com queijo. E as crianças adoraram, né? Não deu para nada, foi rapidinho e acabou. Então, da mesma forma que a gente usa, por exemplo, o palmito na confecção de várias receitas, a gente pode também fazer a mesma coisa com o bambu, né? E há de ter algo que as crianças gostem, né? Então, assim, um broto de bambu frito à milanesa, elas vão adorar.
Eu não tenho dúvida. Pastelzinho com broto de bambu, não tenho dúvida. Uma torta de frango com broto de bambu, uma pizza com broto de bambu, eu não tenho dúvida que elas vão gostar. Né? Rogério, vamos explorar um pouquinho mais as potencialidades do bambu. Ele pode ser usado até mesmo no tratamento de esgoto. Conta pra gente como funciona isso. Com certeza. A planta, no caso a planta do bambu, tem um sistema radicular bastante vigoroso. Tem assim bilhões e bilhões de raízes fininhas nas camadas superficiais do solo. Então, tudo que passa ali acaba entrando em contato com as raízes. Se a gente pensar no esgoto, o problema que a gente tem no esgoto, que o esgoto é 99,9% de água. Só que 0,0 alguma coisa que tem ali, que normalmente é matéria orgânica, né? E aquilo que causa todo o mal-estar. Só que para nós é mau cheiro, é coisa ruim, vamos dizer assim, né? Mas para a planta isso é alimento. Então a gente aplica isso no sistema radicular do bambu ou num solo vegetado com bambu e as raízes do bambu vão filtrar essa água e o que sobra vai ser água limpa, né, novamente. E a matéria orgânica, os nutrientes, os minerais vão ser absorvidos, são nutrientes para a planta. Vocês já estão desenvolvendo testes, né, com o bambu? Nós fizemos já três pesquisas de mestrado, uma utilizando esgoto industrial, outra utilizando esgoto doméstico, tá? E a última, agora mais recente, no ano de 2017, nós trabalhamos na remoção de hormônio feminino, aquele hormônio etililstradiol, é o hormônio do anticoncepcional, que as mulheres utilizam esse anticoncepcional e excretam pela urina. Então esse hormônio vai para a urina. A gente sabe que o hormônio, mesmo em pequenas quantidades, eles têm efeito. Então, vai para a urina, da urina vai para o esgoto, do esgoto para o córrego, para o rio. E lá ele vai atuar nos animais. Né? Então tem um efeito nos animais. Então nós testamos o bambu na remoção desse hormônio. E assim, a eficiência é 95%, 96%. É fantástico. Rogério, como a gente disse no início do programa, né, o bambu tem milhares de usos catalogados, né, e as descobertas não param. O que está por vir? Olha, se a gente pensar no estado de Goiás, esses 4.000 usos que já tem na China, eles estão chegando. Para nós aqui muita coisa ainda é novidade. Mas assim, à parte, a gente tem grandes pesquisas aqui no Brasil mesmo, né? Por exemplo, na biotecnologia. Nós temos aqui dentro da Universidade Federal de Goiás professores trabalhando com bactérias e fungos que foram identificados, né, dentro do bambu. A gente chama de fungo endofítico, ele faz parte, está dentro do tecido do bambu. Esses fungos, por exemplo, eles foram isolados e a gente tem fungo produzindo hormônio de crescimento vegetal. Então você trabalha com esse fungo, ele produz o hormônio, você pega agora uma lavoura de tomate, né, aplica esse hormônio e você tem 50%, 60%, 70% de crescimento a mais, né, em decorrência do uso desse hormônio, a um custo baixo. Nós temos bactérias que estão solubilizando metais, solubilizando fósforo, por exemplo. Então isso é bastante importante. E nós temos também projetos com a fibra do bambu. A fibra do bambu ela é mais longa do que a fibra do eucalipto. Então o papel de alta resistência, né, por exemplo, saco de cimento, normalmente é feito com fibra de bambu. Né? E essa fibra agora está sendo isolada para utilização na alimentação, né, que é um alimento que nós temos hoje. Normalmente os alimentos são pobres em fibras, e aí nós podemos enriquecer esses alimentos com fibra. Então, para a indústria alimentícia, assim, tem um potencial enorme de utilização, tem uma demanda muito grande. Mas a gente tem, por exemplo, fibra de bambu com outros compostos, fazendo carenagem de carro, carenagem de avião. Né? Então, assim, tem muita coisa por vir ainda. Com certeza, assim, tá tudo, assim, vamos dizer, para se fazer ainda. Que nós estamos começando. Você pega um país igual a China, que tem milhares de anos que eles trabalham com bambu, já faz parte da cultura deles, e a gente está começando, embora a gente tenha os nossos bambus nativos, que é a taquara, a taboca. Né? Mas a gente perdeu esse uso, os índios utilizavam bastante, mas a gente perdeu isso, agora a gente está resgatando. Bom, muita coisa interessante a ser explorada, com certeza, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Rogério Almeida, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Viver Ciência. O nosso site está aparecendo aí na tela, agora as nossas redes sociais. Pode entrar em contato com a gente, deixar a sua sugestão, sua crítica, que é muito bem-vinda, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau!